Sempre achei que o som de um coração a partir fosse alto, como um vidro a estilhaçar no chão. Mas a verdade é muito mais cruel. O fim do meu casamento não teve estrondo nem gritos. Teve apenas um sussurro abafado vindo do quarto principal e um riso frio que eu nunca tinha ouvido antes. Eu estava no corredor, com um copo de água na mão, quando ouvi a mulher que amava há 7 anos dizer que o meu toque lhe causava repulsa. Naquele segundo, o homem ingênuo que eu era morreu. O que ela não sabia é que, ao confessar os seus segredos ao telefone, ela não estava apenas a destruir o nosso passado, mas a assinar a sentença do seu próprio futuro. E eu garantiria que ela pagasse por cada palavra. Tudo mudou numa terça-feira comum, daquelas em que o sol de Lisboa já se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Eu tinha saído do escritório mais cedo para fazer uma surpresa a Cláudia. Trazia comigo as flores favoritas dela e uma notícia sobre a minha promoção, algo pelo qual tínhamos lutado juntos, ou pelo menos, era o que eu pensava. Entrei em casa silenciosamente, querendo apanhá-la desprevenida com um abraço. Mas quem foi apanhado fui eu. Ao aproximar-me do nosso quarto, a porta estava entreaberta. Parei. A voz dela não era a voz doce que me dava os bons dias. Era um tom arrastado, íntimo e carregado de um desdém que me gelou o sangue. Ela dizia a alguém do outro lado da linha que já não suportava quando eu me aproximava, que o meu cheiro a irritava e que cada abraço meu era uma obrigação que ela cumpria com nojo. Senti o meu estômago revirar. O copo de água na minha mão tremia tanto que a água começou a transbordar, molhando os meus dedos, mas eu não conseguia mover-me. Foi então que veio o primeiro golpe real, a primeira reviravolta que transformou a minha tristeza em ódio puro. Ela não estava apenas a falar de sentimentos. Ouvi-a mencionar a conta poupança conjunta. Ela disse, com uma frieza calculista, que só precisava de aguentar mais 3 meses. 3 meses. Era exatamente o tempo que faltava para a venda do apartamento dos meus pais ser finalizada e o dinheiro cair na nossa conta partilhada. Ela não estava apenas a trair-me emocionalmente, ela estava a planear roubar o legado da minha família para fugir com outro. A vontade de entrar no quarto, de gritar, de partir tudo, foi avassaladora. O meu coração batia tão forte que achei que ela ouviria através da parede. Mas algo dentro de mim mudou. Uma chave virou na minha mente. Se eu entrasse ali agora, seria apenas o marido traído e descontrolado. Ela inventaria desculpas, choraria, manipularia a situação como sempre fez tão bem. Não. Eu precisava de ser mais esperto. Eu precisava de ser letal. Dei 3 passos para trás, silencioso como uma sombra, e voltei para a sala. Coloquei as flores no lixo e sentei-me no sofá, ligando a televisão num volume baixo. Quando ela saiu do quarto, 20 minutos depois, o sorriso dela era perfeito. Ela perguntou como tinha sido o meu dia, tentou beijar-me no rosto. O meu corpo retesou, um reflexo involuntário de nojo, mas forcei um sorriso cansado. Disse-lhe apenas que estava exausto e com dores de cabeça. Naquela noite, enquanto ela dormia tranquilamente ao meu lado, sonhando provavelmente com a nova vida que compraria com o meu dinheiro, eu levantei-me. Fui até a sala e abri o computador portátil dela. Ela sempre fora descuidada com as senhas, confiando na minha total cegueira amorosa. O que encontrei não foi apenas uma traição, foi uma conspiração. Havia uma pasta oculta nas fotos, não muito bem escondida, apenas com um nome diferente. Dentro, não havia apenas fotos dela com um homem que eu vagamente reconhecia do ginásio dela. Havia prints de conversas que datavam de 2 anos atrás. 2 anos. Durante todo o tempo em que tentamos ter um filho, ela já estava com ele. E o pior veio a seguir. Num documento de texto aberto recentemente, havia uma lista. Uma lista de bens. O meu carro, as joias que a minha avó lhe dera, e o valor exato da herança que eu iria receber. Ela tinha tudo planeado numa folha de cálculo. O plano dela não era apenas o divórcio, era a destruição total da minha estabilidade financeira. Fechei o computador. A mão tremia, mas agora não era de choque, era de adrenalina. Voltei para a cama, mas não dormi. Fiquei a olhar para o teto, ouvindo a respiração da mulher que, horas antes, eu mataria e morreria por ela.
Agora, ela era apenas um alvo. No dia seguinte, comecei a minha estratégia. O silêncio seria minha arma. Parei de enviar mensagens durante o dia. Parei de perguntar sobre os planos dela. Quando ela tentava iniciar uma conversa, eu respondia com monossílabos. Sim. Não. Talvez. A primeira semana foi tortuosa. Ela mal notou. Estava demasiado ocupada no telemóvel, sorrindo para o ecrã, crente de que o seu plano estava seguro. Mas ao 8º dia, a indiferença começou a incomodá-la. Eu cheguei a casa e fui direto para o banho, ignorando o jantar que ela tinha comprado, fingindo esforço. Quando saí, ela estava no corredor, com os braços cruzados e uma expressão confusa. Perguntou se estava tudo bem, se eu estava chateado com o trabalho. Olhei para ela, fixamente nos olhos, e disse a primeira mentira da minha vingança. Disse-lhe que estava tudo ótimo, que nunca me tinha sentido tão focado. Ela recuou, sem entender a frieza na minha voz. Ela esperava a carência, esperava que eu pedisse atenção. Ao não lhe dar nada, tirei-lhe o chão. Mas ela não imaginava que eu já tinha contactado um advogado e um investigador privado naquela mesma manhã. O jogo tinha começado, e eu estava 5 passos à frente. Os dias que se seguiram transformaram a nossa casa num tabuleiro de xadrez onde apenas um dos jogadores sabia que a partida já tinha começado. O silêncio, descobri eu, é uma arma muito mais violenta do que o grito. Eu não precisei de levantar a voz uma única vez para desestabilizar. Apenas retirei a minha presença. Deixei de ser o marido que enviava mensagens a meio do dia a perguntar se ela tinha almoçado. Deixei de lhe tocar nas costas quando passava por ela na cozinha. Tornei-me um espectro, um corpo físico que ocupava espaço, mas cuja alma já tinha abandonado o recinto. A reação da Cláudia foi fascinante e patética ao mesmo tempo. A arrogância que eu ouvirá naquela chamada telefônica começou a dar lugar a uma ansiedade palpável. Ela não entendia o que se passava. A culpa é um animal traiçoeiro. Quando não é alimentada com perdão ou com raiva, começa a devorar o hospedeiro por dentro. Ela esperava que eu explodisse, que fizesse cenas de ciúmes, porque isso validaria a importância dela. Ao dar-lhe apenas o vazio, eu retirei-lhe o poder. Foi na segunda semana que a primeira grande reviravolta do meu plano tomou forma. Eu sabia que a ganância era o motor principal da traição dela. Ela estava à espera da venda do apartamento dos meus pais, aquele dinheiro que cairia na nossa conta conjunta e financiaria a fuga dela com o amante. Então, decidi usar essa ganância contra ela. Cheguei a casa numa quinta-feira com uma pasta de documentos debaixo do braço. Apanhei-a na sala, a fingir ler um livro, mas os olhos dela denunciavam o nervosismo. Sentei-me calmamente e expliquei-lhe, com a maior naturalidade do mundo, que o advogado da família tinha encontrado um entrave burocrático. Inventei uma história complexa sobre impostos sucessórios e taxas de transferência. Disse-lhe que, para evitarmos pagar 40% do valor ao Estado, precisaríamos de separar temporariamente os bens adquiridos antes do casamento num fundo fiduciário exclusivo em meu nome, apenas até a venda ser concretizada. Se ela me amasse, ou se pelo menos fosse honesta, teria questionado. Teria pedido para ler as entrelinhas. Mas a Cláudia estava tão cega pela promessa do dinheiro fácil que nem pestanejou. Os olhos dela brilharam com a menção de poupar impostos. Ela assinou os papéis ali mesmo, na mesa de centro da sala, acreditando que estava a proteger a nossa fortuna futura. Na realidade, ela estava a assinar um documento legal que renunciava a qualquer direito sobre a herança e sobre a valorização dos meus bens pessoais. Com uma simples caneta de tinta preta, ela garantiu que sairia deste casamento sem um único cêntimo do meu patrimônio. Foi o momento mais satisfatório da minha vida até então. Mas a noite reservava ainda mais surpresas. Enquanto ela dormia, crente de que tinha garantido seu futuro financeiro, o meu telemóvel vibrou com um e-mail do investigador privado. O relatório sobre o amante dela, o tal Marcos, tinha chegado. Abri o ficheiro com o coração a bater num ritmo lento e frio. O que encontrei fez-me quase soltar uma gargalhada no escuro do quarto. A Cláudia descrevia o Marcos às amigas como um empresário de sucesso, um homem livre e aventureiro, o oposto da minha suposta vida monótona. A verdade, porém,
Era uma comédia trágica. O Marcos não era empresário. Ele era um homem de 38 anos atolado em dívidas de jogo, com o nome sujo no Banco de Portugal e a viver de aparências num apartamento alugado que estava com 3 meses de atraso. E aqui estava a segunda reviravolta cruel do destino. Nas mensagens interceptadas pelo investigador, o Marcos não falava de amor. Ele falava de dinheiro. Ele perguntava insistentemente a Cláudia quando é que o marido idiota, eu, ia receber a herança. Ele precisava do dinheiro dela para não ser despejado. A minha esposa estava a planear destruir a nossa vida para fugir com um homem que havia apenas como uma carteira ambulante. Eram dois parasitas a tentar alimentar-se um do outro, sem perceberem que o hospedeiro já tinha cortado o suprimento de sangue. Nos dias seguintes, a Cláudia intensificou o que a psicologia chama de bombardeamento de amor. Sentindo que eu estava distante, ela tentou usar a sedução, a única moeda de troca que lhe restava. Numa noite de sexta-feira, cheguei a casa e encontrei a mesa posta com velas, o meu vinho tinto preferido a respirar no decanteiro e ela a usar aquele vestido preto que eu adorava. Ela aproximou-se, tocou-me no braço com uma suavidade ensaiada e perguntou se podíamos recomeçar, se podíamos beber um copo e conversar como antigamente. O cheiro do perfume dela, que antes me embriagava, agora parecia o cheiro de algo podre coberto por flores baratas. Olhei para o vinho, olhei para ela e, sem alterar um músculo do meu rosto, disse-lhe que estava cansado e que ia dormir no quarto de hóspedes porque precisava de acordar cedo. A rejeição física foi o golpe final na confiança dela. Vi o rosto dela desmoronar, o sorriso sedutor transformar-se numa máscara de humilhação e raiva contida. Deixei-a ali, sozinha na sala com 2 taças de vinho intocadas e a certeza crescente de que algo estava terrivelmente errado. Mas ela não imaginava o quão errado estava. Eu não estava apenas a afastar-me. Eu estava a preparar o palco para a humilhação pública dela. O aniversário de 30 anos dela aproximava-se. Seria no próximo sábado. Ela tinha planeado uma festa num restaurante chique no Chiado, com todos os nossos amigos e familiares. Ela queria manter as aparências de casal perfeito. Eu concordei com a festa. Disse-lhe para convidar toda a gente. Disse-lhe que eu faria o discurso de brinde. Ela ficou radiante, pensando que eu tinha finalmente voltado ao normal. Mal sabia ela que aquela festa não seria uma celebração de vida, mas sim o funeral da sua reputação. Eu já tinha as provas, tinha os documentos assinados e tinha a verdade sobre o Marcos. Faltava apenas acender o pavio e ver tudo arder. A noite da festa chegou com a precisão de um relógio suíço prestes a detonar uma bomba. O restaurante no Chiado era o cenário perfeito para o teatro que a Cláudia tinha montado. As luzes eram suaves, o vinho era caro e o zumbido das conversas dos nossos amigos e familiares enchia o espaço com uma falsa sensação de alegria. Ela estava radiante, circulando entre as mesas com aquele vestido preto, aceitando elogios e presentes, interpretando o papel da esposa amada e feliz. Sentir a mão dela no meu braço, num gesto possessivo de carinho fingido, exigia de mim um autocontrolo que eu não sabia que possuía. Cada sorriso que eu devolvia era uma lâmina afiada que eu guardava para o momento certo. Eu observava a sala como um realizador assiste à estreia do seu filme, sabendo exatamente onde e quando o guião sofreria a reviravolta trágica. A Cláudia sussurrou-me ao ouvido, agradecendo por eu ter organizado tudo, dizendo que me amava. Aquelas palavras, que um dia foram o meu porto seguro, soaram agora como um insulto à minha inteligência. Ela achava que tinha vencido. Achava que o meu silêncio das últimas semanas era submissão. Ela não fazia ideia de que o projetor que eu mandara instalar no fundo da sala não ia passar a montagem romântica das nossas férias no Algarve que ela esperava. Antes do brinde, executei a primeira grande manobra da noite, o primeiro plot twist que ninguém viu chegar. Eu tinha dito a Cláudia que tinha uma surpresa especial, uma convidada extra que ela iria adorar conhecer. Quando as portas do salão se abriram, o sorriso da minha esposa congelou. Não era uma velha amiga de infância. Era uma mulher jovem, visivelmente grávida de 7 meses, com um ar tímido e confuso. Aproximei-me dela, guiei-a até ao centro da sala e, com uma voz calma e hospitaleira, apresentei-a a todos como a Sofia, a noiva do Marcos. O nome Marcos atingiu a Cláudia como um bofetão físico.
Vi a cor drenar do rosto dela instantaneamente. As mãos dela começaram a tremer, entornando um pouco de champanhe no chão de madeira polida. A Sofia, pobre inocente, não entendia a tensão. Ela sorriu para Cláudia, agradecendo o convite que eu, fingindo ser amigo do Marcos, lhe tinha enviado. A ironia era brutal. A Cláudia estava agora frente a frente com a mulher e o filho do homem com quem planeava fugir, do homem que lhe tinha mentido sobre ser solteiro e rico. O pânico nos olhos da minha esposa era uma obra de arte, mas eu ainda não tinha terminado. Pedi silêncio batendo com o garfo no copo de cristal. O som agudo cortou o burburinho da festa. Todos se viraram para mim, esperando um discurso apaixonado. A Cláudia olhava-me com um terror puro, os olhos a suplicarem para eu parar, para eu não dizer o que ela temia que eu soubesse. Mas a piedade tinha morrido naquele corredor dias atrás. Comecei a falar sobre honestidade. Falei sobre como o casamento é um contrato de confiança mútua e como, por vezes, as pessoas que mais amamos escondem faces que nunca imaginamos. As pessoas assentiam, emocionadas, achando que eu falava de amor eterno. Então, o meu tom mudou. A voz ficou mais grave, mais fria. Disse que, em homenagem à verdade, tinha preparado um vídeo que mostrava quem a Cláudia realmente era. Fiz um sinal ao técnico. As luzes baixaram. A Cláudia fez menção de avançar para me impedir, mas o choque paralisou-a. No grande ecrã branco atrás de nós, não apareceram fotos de casamentos ou piqueniques. A primeira imagem foi um print gigante das conversas de WhatsApp dela. As letras eram nítidas, enormes, inegáveis. A sala inteira leu em silêncio as mensagens onde ela gozava com o meu desempenho, onde planeava roubar a minha herança e onde chamava velhos chatos aos próprios pais que estavam sentados na mesa principal. Um suspiro coletivo de horror varreu o restaurante. Mas o vídeo continuou. Fotos dela a entrar no motel com o Marcos. A lista de bens que ela queria liquidar. E, o golpe final, o relatório de crédito do Marcos, exposto para todos verem, provando que o grande amor dela não passava de um falido que a estava a usar. A Cláudia desmoronou. Não chorou de tristeza, chorou de vergonha. Ela olhou para os pais, que estavam pálidos, incapazes de encarar a filha. Olhou para Sofia, a noiva grávida, que agora chorava convulsivamente ao perceber que o pai do seu filho era um traidor. O caos instalou-se, mas eu mantive a calma. Peguei no microfone uma última vez para a cartada final, a segunda reviravolta que selaria o destino dela. Disse a todos, alto e bom som, que felizmente eu tinha descoberto a trama a tempo. Revelei que, dias antes, a Cláudia tinha assinado voluntariamente um documento de separação de bens, renunciando a tudo que eu tinha para poupar impostos. Expliquei que ela tinha tentado dar o golpe do baú, mas tinha acabado de assinar a sua própria falência. Ela não ficaria com a casa, não ficaria com o carro e certamente não veria um cêntimo da herança da minha família. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. A Cláudia estava no chão, metaforicamente e quase literalmente, destruída sob o peso da sua própria ganância e luxúria. Ela tentou balbuciar algo, tentou dizer que era mentira, mas as provas estavam projetadas em alta definição atrás dela, iluminando o seu fracasso. Pousei o microfone na mesa com um baque seco. Não gritei, não a insultei. Apenas a olhei com a indiferença de quem olha para um estranho na rua. Virei as costas, ignorando os chamamentos do pai dela que pedia explicações, e caminhei em direção à saída. Ao passar pela porta do restaurante, senti o ar fresco da noite de Lisboa bater-me na cara. Pela primeira vez em meses, conseguia respirar fundo. Atrás de mim, deixava um rastro de destruição, mas não sentia culpa. Apenas a leveza de quem se libertou de um tumor maligno antes que este o matasse. A vingança pública estava completa, mas as consequências reais para ela estavam apenas a começar. Sair daquele restaurante no Chiado foi como emergir de um edifício em chamas sem uma única marca de fuligem no fato. Atrás de mim, deixei o caos, os gritos abafados e o som de uma vida inteira a estilhaçar-se. Não olhei para trás. Apanhei um táxi para um hotel onde já tinha as minhas malas preparadas há 2 dias. Dormi a noite mais tranquila dos últimos 7 anos,
embalado pela certeza de que a justiça, embora tardia, tinha sido implacável. Mas o verdadeiro pesadelo da Cláudia estava apenas a começar com o nascer do sol. A ressaca daquela noite foi brutal, mas não para mim. O meu telemóvel, que mantive desligado, acumulava centenas de chamadas e mensagens desesperadas dela, alternando entre pedidos de perdão chorosos e ameaças vazias. Não respondi a nada. A partir daquele momento, a minha voz era o meu advogado. E foi no escritório dele, 3 dias depois, que a verdadeira dimensão da armadilha que eu tinha montado se revelou. A Cláudia chegou à reunião de divórcio com um ar devastado. Os olhos inchados, sem maquilhagem, uma sombra da mulher arrogante que se ria de mim ao telemóvel. Ela trouxe um advogado agressivo que começou por exigir metade de tudo, a casa, o carro, a futura herança. Ele bateu na mesa, falou em direitos adquiridos e comunhão de bens. Eu permaneci em silêncio, apenas observando, enquanto o meu advogado deslizava calmamente uma única folha de papel sobre a mesa de mogno. Era o documento que ela tinha assinado dias antes, aquele que supostamente serviria para evitar impostos. A cor fugiu do rosto do advogado dela à medida que ele lia as cláusulas. Ao assinar aquele papel voluntariamente, acreditando na sua própria esperteza e ganância, a Cláudia tinha abdicado formalmente de qualquer direito sobre o patrimônio imobiliário e financeiro em troca de uma quantia simbólica que eu já tinha depositado na conta dela, uns meros 500 euros. A ganância dela tinha sido a sua sentença. Ela tinha assinado a própria miséria para tentar proteger uma fortuna que nunca seria dela. O advogado dela fechou a pasta, derrotado, e disse-lhe ali mesmo que não havia nada a fazer. A assinatura era autêntica, reconhecida e legal. Mas o destino, ou talvez o karma, tinha mais uma reviravolta cruel reservada para ela. A vida profissional da Cláudia, que ela tanto valorizava, desmoronou na mesma semana. O vídeo da festa não ficou confinado às 4 paredes do restaurante. Alguém, talvez um familiar indignado, talvez a própria noiva traída do Marcos, fez circular as imagens. Lisboa é uma cidade pequena quando se trata de escândalos. O vídeo chegou aos grupos de WhatsApp da empresa conservadora onde ela trabalhava como gestora de contas. A reputação é a moeda mais valiosa no mundo corporativo, e a dela estava em bancarrota. Fui informado por amigos comuns que ela foi chamada aos recursos humanos e dispensada com justa causa por conduta imprópria que manchava a imagem da firma. De repente, a mulher que queria roubar a minha herança estava desempregada, sem casa e sem marido. E o Marcos? O tal amante aventureiro? Aconteceu exatamente o que eu previra. No momento em que ele percebeu que a mina de ouro tinha secado, que a Cláudia não ia receber herança nenhuma e que, pelo contrário, estava cheia de dívidas e sem teto, ele desapareceu. Bloqueou-a em tudo. Não houve amor, não houve apoio. Ele era um parasita que, ao perceber que o hospedeiro estava morto, saltou fora. A Sofia, a noiva grávida que eu levei à festa, fez questão de tornar pública a dívida que o Marcos tinha com ela, arrastando o nome da Cláudia para a lama como a outra que destruiu uma família prestes a crescer. 2 semanas depois, tive de voltar à nossa antiga casa para finalizar a mudança. Encontrei a Cláudia sentada no chão da sala vazia, rodeada de caixotes de cartão. A mobília já tinha ido, vendida ou doada, pois a casa seria colocada no mercado. Ela parecia pequena, encolhida. Quando me viu entrar, tentou uma última cartada desesperada. Levantou-se e correu para mim, agarrando-se ao meu casaco, chorando que tinha cometido um erro, que podíamos tentar terapia, que ela estava confusa. Olhei para ela e não senti raiva. Não senti amor. Senti o mesmo que se sente ao olhar para um móvel velho que já não serve na decoração. Afastei as mãos dela com gentileza, mas com firmeza. Disse-lhe que o homem que ela amava, ou dizia amar, nunca existiu, tal como a mulher que eu amava era uma mentira. Disse-lhe que ela estava livre agora. Livre de mim, livre do meu toque que ela tanto desprezava, livre para viver a aventura que tanto queria. Ela gritou quando eu fechei a porta. Ouvi o som abafado do choro dela ficar para trás enquanto descia as escadas. Mas o golpe final ainda estava por vir. Ao sair do prédio, vi o carro do pai dela estacionado. Ele não saiu para ajudar.
Ele estava lá para me pedir desculpa. O homem estava envergonhado da própria filha. A Cláudia não tinha perdido apenas o marido e o amante, tinha perdido o respeito de todos os que a conheciam. Ela estava sozinha num mundo que ela própria tinha incendiado, e eu segurava o único extintor, que fiz questão de atirar para longe. A justiça estava feita, mas a lição final ainda precisava de ser gravada na pedra. Dizem que o tempo é o senhor da razão, mas eu descobri que o tempo é, na verdade, o carrasco mais cruel para quem carrega o peso de uma consciência suja. Passaram-se 6 meses desde aquela noite fatídica no restaurante, 6 meses desde que desmontei a vida da Cláudia peça por peça. Para mim, foram meses de reconstrução, de respirar ar puro, de redobrar o foco na minha carreira e de encontrar uma paz que eu nem sabia que existia. Mudei-me para um apartamento novo, com vista para o Tejo, um lugar onde não havia ecos de discussões, nem sombras de traição. Mas enquanto eu subia, a Cláudia continuava sua descida vertiginosa para o abismo que ela própria cavou. A vingança, aprendi eu, não termina no momento do confronto. Ela reverbera. As ondas de choque daquele escândalo varreram tudo o que restava da dignidade dela. Lisboa, apesar de ser uma capital europeia, comporta-se como uma aldeia quando o assunto é a desgraça alheia. As notícias correram rápido. Soube, através de conhecidos comuns que tentavam disfarçar o prazer da fofoca, que a situação dela era muito pior do que eu imaginara. E aqui reside a última reviravolta irônica desta história, o golpe final que nem eu poderia ter planeado. O Marcos, o tal amante aventureiro e suposto empresário, não se limitou a abandoná-la quando o dinheiro secou. Descobriu-se que, durante os meses em que mantiveram o caso, ele tinha conseguido acesso aos dados bancários pessoais dela. Enquanto ela planeava roubar a minha herança, ele estava, sorrateiramente, a contrair empréstimos em nome dela, falsificando assinaturas digitais. Quando ele desapareceu do mapa, deixou-a não apenas solteira e desempregada, mas com uma dívida colossal que consumia qualquer poupança que ela tivesse conseguido salvar. A mulher que queria viver no luxo à minha custa estava agora a trabalhar turnos duplos num call center, a viver num quarto alugado nos subúrbios, a contar os cêntimos para pagar as fraudes do homem por quem destruiu o nosso casamento. A justiça poética tem um sabor estranho, meio amargo, meio doce. Eu não precisei de fazer mais nada. Não precisei de a perseguir, de a difamar mais ou de lhe tocar. A vida encarregou-se de lhe dar a lição que ela se recusava a aprender. Ela queria emoção, queria perigo, queria um homem que não fosse aborrecido e estável como eu. Pois bem, ela teve exatamente o que pediu. O caos instalou-se na vida dela de forma permanente. Numa tarde chuvosa de terça-feira, o meu telemóvel vibrou com uma notificação. Era um número desconhecido, mas o meu instinto disse-me imediatamente quem era. A mensagem era longa, um texto corrido sem parágrafos, típico de quem escreve no desespero da madrugada. Li as primeiras linhas na barra de notificações sem abrir a mensagem. Ela dizia que sentia minha falta. Dizia que tinha sido enganada, que estava doente, que ninguém a compreendia como eu. Pedia, implorava, por um café, por 5 minutos para explicar o lado dela, como se houvesse um lado justificável para a crueldade calculada com que ela me tratara. Fiquei a olhar para o ecrã, parado no trânsito, e senti nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem pena, nem saudade. Aquele amor que eu achava que me mataria se acabasse, tinha evaporado. A mulher que escreveu aquela mensagem era uma estranha. Uma estranha perigosa que tentou destruir o meu futuro financeiro e emocional. A Cláudia do passado, a mulher por quem me apaixonei, já tinha morrido muito antes daquele jantar. O que restava era apenas um fantasma cheio de arrependimentos. Foi então que tomei a minha última decisão executiva nesta relação. Não respondi. Não lhe dei o prazer de uma resposta zangada, nem a satisfação de um não. O silêncio é a resposta mais alta que existe. Bloqueei o número. Apaguei a mensagem. E ao fazê-lo, senti como se estivesse a cortar a última corda de uma âncora que me prendia ao fundo do mar. O carro da frente avançou, e eu avancei com ele, deixando-a para trás, presa no passado, a falar sozinha com o vazio. Semanas depois, vi-a uma última vez, puramente por acaso.
Eu estava a sair de um almoço de negócios no centro, a rir com um colega, e ela estava a atravessar a rua, à chuva, sem guarda-chuva, carregando sacos de compras pesados. Ela parecia 10 anos mais velha. A postura altiva tinha desaparecido, os ombros estavam curvados pelo peso da derrota. Os nossos olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Vi o choque nos olhos dela, a vergonha, e logo a seguir, uma faísca de esperança patética. Ela fez menção de parar, de vir na minha direção. Eu não abrandei o passo. Não desviei o olhar, mas também não sorri. Olhei através dela, como se ela fosse parte do cenário, tão insignificante como um poste de iluminação ou um banco de jardim. Continuei a andar, entrei no meu carro novo e arranquei. Pelo retrovisor, vi-a parada no meio do passeio, encharcada, a perceber finalmente que a porta estava trancada, soldada e murada para sempre. A moral desta história não é sobre vingança. Vingança é um prato que se serve frio, dizem, mas o que eu servi foi justiça. E a justiça não precisa de ser temperada, ela é crua e real. A Cláudia achou que eu era um homem fraco porque eu era gentil. Ela confundiu a minha bondade com estupidez e o meu silêncio com aceitação. Ela esqueceu-se de que o homem que constrói um castelo também sabe exatamente onde estão as vigas mestras para o derrubar. Hoje, sou um homem livre. Livre da mentira, livre da manipulação e, acima de tudo, livre da culpa. Ela queria que eu desaparecesse da vida dela, que deixasse de a incomodar com o meu afeto. Eu concedi-lhe esse desejo. E agora, no silêncio do quarto alugado dela, tenho a certeza de que o som mais alto que ela ouve é o eco da minha ausência. Ela aprendeu da maneira mais difícil que não se deve brincar com quem nos segura quando estamos prestes a cair. Porque no momento em que nos soltam, a queda é fatal. Eu venci. Não porque a destruí, mas porque me salvei. E a melhor parte? Eu saí disto tudo sem um único arranhão, enquanto ela terá de passar o resto da vida a tentar colar os pedaços de um espelho que ela própria partiu. Obrigado por acompanharem esta jornada. Se esta história vos fez refletir sobre lealdade e consequências, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem a vossa opinião nos comentários. A vossa interação é fundamental para trazermos mais histórias reais como esta. Até a próxima!